Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um study vlog. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou tentar narrar esse vídeo, deixar ele bem legal, dar umas dicas pra vocês. Primeiro, como sempre, e em todo vídeo, eu começo organizando o meu dia. O trimestre já tinha acabado e esse meu planner, ele é dividido por trimestre, né? Então, eu tinha pegado o caderninho novo desse último trimestre do ano, que, meu Deus, tá chegando tudo. Tá chegando o vestibular, tá chegando o fim do ano. E tá acabando meu terceiro ano. Isso me deixa muito ansiosa, mas enfim. Estava organizando o que eu precisava fazer no dia e ia começar a fazer as coisas. Depois de planejar o meu dia, eu tava também colocando os hábitos que eu queria ter na semana. Eu sempre coloco na segunda-feira. E geralmente é os mesmos hábitos toda semana, só alguns específicos que não. Que basicamente é ler algum livro, né, pelo menos umas 20 páginas por aí, 2 litros de água, Duolingo, que é o curso de inglês que eu faço, um aplicativo que eu uso, e as revisões diárias, né, que é questões e, enfim, ver alguns assuntos que eu preciso. E aí, depois eu fui pegar um copo de água e começar as tarefas. Então, a tarefa que eu resolvi priorizar foi essa daí da escola. Eu tava fazendo essa tarefa que a professora pediu, que era para analisar 2 artigos e responder algumas perguntas sobre eles, pesquisando e tudo mais. E, enfim, era um assunto bem complexo e eu até me empolguei nesse trabalho. Eu achei que eu terminaria mais rápido, mas eu fiz bastante pesquisa. E assim, gente, vocês veem aqui que eu estudo muito para os vestibulares, mas eu também tenho que dar conta com a escola, né? Eu tento fazer o básico da escola, eu me esforço, assim, o básico mesmo, porque não é uma prioridade as matérias do meu curso em si, sabe? Que eu faço lá na escola, só as matérias normais. Então, assim, eu tento ficar ali na média e pra mim tá ótimo. E eu também preciso priorizar o TCC, né? Porque sem ele eu também não me formo. Então, enfim, tento priorizar algumas coisas, só que tenho prioridades maiores como o vestibular, entendeu? E, enfim, tava fazendo aí essa tarefa e gostei muito de fazer ela. E aí eu deixei essa manhã, reservei ela para fazer as tarefas mesmo da escola, sabe? Para depois ficar mais livre para estudar para outras coisas. O professor pediu pra gente fazer uma redação sobre o tema de violência, né, contra a mulher. E aí eu tinha feito um sobre abuso, então eu enviei essa redação mesmo, porque eu não tô com muito tempo de fazer outra. E agora eu vou corrigir o simulado que eu fiz do objetivo, todas as questões que eu fiz a prova de linguagens. Já que eu tava falando sobre prioridade, eu acho muito importante e válido dar essa dica pra vocês, que é pra vocês realmente priorizarem algumas coisas e numerarem isso, colocarem isso, sabe, no papel, enfim, na sua cabeça, pra na hora que você tiver ali um tempinho, você saber o que você precisa fazer naquele momento, sabe, que você precisa priorizar todos os dias na sua vida e coisas do tipo. Então, quando você tiver ali 5 tarefas pra fazer e cada tarefa dessa foi em algum ponto da sua vida, você saber qual você começa, qual você termina, o que você precisa fazer, coisas do tipo, por ter deixado bem claro suas prioridades, sabe? Eu acho isso essencial, mas também é muito importante eu ressaltar aqui que não só a gente tem que elencar nossas prioridades, como a gente também tem que ver os prazos, né? Porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, o vestibular é daqui um tempo, né? Daqui um mês, por exemplo, mas eu tenho uma tarefa para amanhã. Aí, não, eu vou estudar pro vestibular porque ele é minha prioridade e
não tô nem aí pra tarefa. Não, também não é assim, né? A gente tem que ter o prazo, tem que ver direitinho e tem que elencar realmente o que é prioridade naquele dia, porque tem aquelas prioridades que são momentâneas e tem aquelas prioridades que são uma coisa mais pra frente, uma coisa do futuro. Então, assim, tem que ser uma coisa bem organizada, uma coisa bem planejada e para isso que serve o planejamento diário. Por isso que eu sempre falo pra vocês se planejarem, colocarem tudo no papel que vocês precisam fazer, porque é dessa forma que a gente vê as nossas prioridades a longo prazo e a curto prazo, sabe? Isso é essencial. Esse dia que eu tava gravando o vídeo era uma terça-feira. Eu tinha feito simulado no domingo, né? Uns dias antes. E eu tava corrigindo esse simulado aí nessa terça. Eu fiz em um curso que tem aqui em São Paulo. Acredito que tem em outras cidades também, que é o Objetivo. E aí eles fazem simulados abertos. Não, eu não estudo no Objetivo, tá? Nem escola, nem cursinho. Mas eles fazem simulados abertos pro público mesmo. E aí eu fui, né, fazer a prova e tava corrigindo com o vídeo que eles fazem mesmo, que eles fazem a resolução, assim, de todas as questões, que é, gente, perfeito, juro, é muito bom, esse curso é muito bom. E enfim, tava corrigindo tudo, uma por uma, lendo tudo, analisando o que eu errei, o que eu não posso errar e tudo isso, porque realmente é uma prioridade pra mim acertar questões de linguagens. Falando sobre prioridade, que é o que eu tava falando agora há pouco. Como é uma matéria que eu domino mais, que eu gosto mais, sabe, do que, por exemplo, exatas, eu preciso ir bem. Depois de ter feito aquela correção, né, da prova do Enem, que demorou bastante, mas eu fiquei bem feliz com o resultado. Claro que eu quero aumentar os meus acertos ainda, eu não acho que tá essencial e não é o que eu quero tirar na hora da prova, né? Mas já tá muito melhor do que o começo do ano, do que o meu Enem anterior, que eu fiz como treineira e coisas do tipo. Então isso já me deixa muito feliz. Ver realmente os frutos do meu esforço, sabe, acontecendo mesmo. Então é muito bom. Eu só vou praticar mais agora, usar uma estratégia de prova melhor, porque na hora eu fiquei bem perdida, sendo sincera. Mas, enfim, tudo nos seus conformes, vai dar tudo certo. E aí agora eu comecei a estudar história, esse assunto que eu acho um assunto complicado. Ele é um assunto bom, eu amo estudar história, eu amo estudar esse tipo de assunto. Só que ele é um assunto muito complexo, que tem muito detalhe, muita coisa aconteceu nessa época, tudo. Então, assim, me deixa meio perdida, entendeu? Então eu preciso estudar, dar uma priorizada nesse assunto, até porque também é uma matéria que eu gosto, então assim, eu tenho que acertar o máximo de questões que eu conseguir, sempre lembrando que o Enem tem aquela TRI também, né, então assim, tem que acertar as questões mais fáceis e tudo mais, então enfim, é isso que eu priorizo, entendeu? Eu recebo muitas mensagens de vocês aqui nos comentários, lá nas caixinhas de perguntas do meu Instagram, ou até no meu direct mesmo, falando, tá, eu gostaria muito de entender algum assunto específico de matemática, eu sou muito ruim em matemática. Tá, eu gostaria muito de ter uma intimidade maior com Deus, mas eu não consigo. Eu não consigo ter esse hábito. O que eu faço? Qual dica você me dá? E uma das melhores dicas que eu posso dar pra vocês é: tenham prioridades nesses assuntos, tenham
uma constância nesses assuntos, para que vocês consigam entender, para que vocês consigam ter um domínio desse assunto, sabe? Porque você não tem como esperar uma relevância, uma constância se você tiver a mesma frequência em estudar e entender aquele conteúdo, entendeu? Então, se você quer dominar matemática, você precisa praticar matemática, você precisa priorizar essa matéria. Se você quer ter uma intimidade maior com Deus, você precisa fazer devocionais constantes, fazer devocionais diários, você precisa orar. Então, assim, não tem como você chegar naquela realização que você deseja se você não fazer alguma coisa, se você não priorizar aquela coisa, sabe? Isso é essencial a gente lembrar e a gente ter em mente na nossa rotina. Então, por isso que é importante a gente elencar as nossas prioridades sempre, todos os dias. Terminei a anotação e eu vou assistir agora um pouco desse seriado que eu tenho assistido, que é da Segunda Guerra Mundial mesmo, e tem me ajudado muito, porque você vê na prática tudo, né? Você vê, tipo, acontecendo mesmo, real. Como se fosse uma novela, sabe? Eu acho que fixa bem melhor. Então, vou fazer isso agora. Inclusive, recomendo, viu? Foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam do vídeo e elenquem as suas prioridades, porque é muito importante.